Eiê! Li 42 livros em 2025 e esses são os top 5 livros que eu li para você ler em 2026. Então essas são as minhas 5 indicações para você ler em 2026 com base nos livros que eu li em 2025. Porque se for para pegar os livros que eu já li na minha vida inteira, aí, meu filho, vai ter aí umas indicações de uns 15 livros, mais ou menos. Enfim, esses são os top 5 livros que eu li em 2025 e que você precisa ler em 2026. Vamos começar pelo livro que eu já falei dele no vídeo que eu queria reler em 2026, que é O Poder do Agora. Primeira vez que eu li O Poder do Agora foi em 2025 e eu gostei tanto dele que eu falei, cara, eu tenho que reler, porque esse livro aqui é o tipo de, ele é curto, ele é pequeno e é o tipo de livro que você tem que ler todo ano, porque ele tem uma sabedoria, ele tem um ensinamento que você tem que estar relendo, você tem que estar relembrando e você tem que estar lá batendo na sua cabeça, falando, cara, você está precisando fazer mais isso, tá bom? Qual que é a ideia? Ele é um guia espiritual, ele é de uma parte mais espiritual. Ele diferencia muito bem a parte do tempo cronológico do tempo psicológico. A gente tem um tempo psicológico dentro da nossa cabeça que é muito alinhado ao passado e ao futuro. Então, a todo momento, a gente está ou preso a algo que aconteceu no passado ou ansioso para algo que está para acontecer no futuro, o que você quer que aconteça no futuro. E a gente vivendo nesse tempo psicológico, a gente se esquece do tempo cronológico, do tempo real, que é o único local, o único momento que a gente realmente está vivendo é o agora. Então, não é nem um segundo para trás e nem um segundo para frente. A gente tem que viver mais o agora. E quando você começa a viver o agora, grande parte do seu sofrimento, da sua ansiedade, da sua angústia vai embora. Porque a nossa angústia está muito relacionada ao tempo psicológico. Uma das coisas que eu mais gostei desse livro foi como ele ensina e mostra pra gente que a nossa mente cria um ego dentro da nossa cabeça. E esse ego, gente, é aquela vozinha. Sabe aquela voz que fica falando dentro da sua cabeça? Que ela critica tudo, que ela julga tudo, que ela fala mal de tudo, que nada nunca tá bom pra essa voz. Essa vozinha, que eu sei que você tem, todo mundo tem essa voz. Essa voz é criação do nosso ego, que é criado pela nossa mente. E ele ensina a você conseguir lidar melhor com essa voz, você conseguir calar um pouco mais dessa voz, você conseguir se dissociar dessa voz, colocar ela num lugar e você em outro, e parar de se identificar com ela o tempo inteiro. E isso pra mim, gente, quando eu vi esse conceito, eu falei, caramba, e aí hoje eu consigo ver a minha voz falando comigo, e hoje eu tenho um pouco mais, tipo, tá, é a vozinha dentro da minha cabeça falando comigo, tá tudo bem, ela vai me criticar mesmo, ela vai me julgar mesmo, e eu parar, sabe, assim, eu consegui colocar ela em outro patamar e eu em outro patamar. Ai, gente, esse livro abriu a minha cabeça, e principalmente, agora que é um desabafo, principalmente para nós mulheres, porque eu sou mulher, né? Então, assim, eu não sei como funciona a vozinha dentro da cabeça de um homem. Mas a vozinha dentro da cabeça feminina, gente, a minha voz critica o tempo inteiro. Ai, meu cabelo tá feio. Ai, meu corpo, sei lá o quê. Ai, essa roupa. Ai, tá. Gente, quando eu li esse livro e essa vozinha ficou mais clara, tipo assim, deram nome pra isso que acontecia aqui dentro, a minha vida mudou. E eu senti também que eu passei a ter mais controle dessa voz. Porque toda hora que a vozinha vinha, eu falava, você vai parar. Para de me criticar. Para com isso. E aí eu começava a, sabe, a brigar realmente com ela, a tá ali sempre até conversando dentro da minha cabeça. Parece papo de doido? Parece papo de doido. Talvez seja papo de doido, talvez seja papo de doido. Mas, gente, a minha aceitação, a minha autoestima, depois que eu passei a identificar essa vozinha e falar, olha só, pare, assim, foi para outro patamar. Foi para outro patamar. Então, cara, se você também, se você é igual a mim, se você também passa pela mesma situação que eu, e essa vozinha fica ali o tempo inteiro te criticando, eu acho que você devia ler esse livro. Esse livro também é muito aconselhado para quem tem muita ansiedade, para quem fica muito preso ao passado, tá muito ansioso pro futuro. Esse livro também te puxa para viver o momento presente. Só que, cara, pra mim, a virada de chave desse livro foi ele ter me apresentado a essa voz dentro da nossa cabeça. E eu começar a identificar essa voz e a me entender melhor com essa voz. Entender que essa voz é como se fosse assim, um morador dentro da minha cabeça. Ela não sou eu. Ela é só uma visita
Uma visita bem chata, inclusive, mas assim... A gente vai ter que aprender a lidar com ela porque ela não vai embora. Então, antes de ficar fazendo birra com a visita, é melhor falar, visita, você vem aqui, sente no meu sofá, mas calha a sua boca, sabe? Esse livro foi incrível e eu pretendo realmente ler ele, cara, se não for todo ano, a cada 2 anos, porque tem muito ensinamento dele. É um livro também que você sai grifando tudo. Não tem como você fazer aquelas marcações, sabe? Colocar lá a etiquetinha, porque toda página é incrível. Então o livro tá todo grifado, todo cheio de anotação, sabe? Ai, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Segundo livro, Ela Não Venceu. Esse livro tem vários motivos, além de ser realmente um livro muito bom e, assim, ensina demais a viver essa vida, ele também é de um familiar meu, então tem um espacinho maior no meu coração que faz parte ali da minha família. E há muito tempo esse livro lançou, né? Esse livro já lançou há um tempo, mas eu nunca tinha parado para ler ele. E aí minha mãe me deu esse livro e eu li. E realmente, assim, é se bater palmas pro relato que tem escrito nele. É a história do José Afonso Braga, um relato pessoal dele, né, um relato real dele, sobre ele ter o diagnóstico, né, acho que fala assim, né, diagnóstico da doença ELA, que é uma doença rara, é uma doença progressiva e é uma doença fatal. E quando eu lembro muito disso, quando ele recebeu o diagnóstico, assim, foi um diagnóstico de, você só tem mais 6 meses de sobrevivência, sabe? E eu acho que, se eu não me engano, ele recebeu esse diagnóstico em 2018, 2015, não sei, não lembro muito bem agora, mas ele tá aí com a gente até hoje, então, assim, ele é um relato de vida incrível, é uma pessoa com uma mentalidade, com um espírito incrível, um espírito gigantesco, e ele vai mostrando todo esse desafio que é ter que lidar com o diagnóstico, porque ele é uma pessoa extremamente saudável, ele era assim, praticava exercício físico, cuidava muito da alimentação, tinha uma família, 3 filhos, uma esposa, e ele ter que lidar, ele e a família dele ter que lidar com esse novo diagnóstico e lidar com as situações que esse diagnóstico traz, né? Não só no sentido de ter que lidar com a doença, mas também desafios financeiros, também desafios práticos, ele vai relatando algumas situações horríveis também que ele passou com a doença. E uma observação desse livro, que foi inclusive uma coisa que minha mãe falou quando ela me indicou para ler, foi que, ao mesmo tempo que é um relato muito emocionante, muito forte, né, em relação a essa doença, ele escreve muito bem também um relato que te faz rir. E eu falei, mãe, como assim? E realmente é verdade. Eu acho que a forma de escrita também, que ele vai escrevendo e vai te apresentando as coisas, ele te apresenta as coisas com uma seriedade, obviamente, mas de uma forma tão leve e, às vezes, até fazendo piadas com algumas coisas, que você começa a rir, chorar, e aí uma hora você tá rindo do livro, outra hora você tá chorando. Assim, é um livro muito, muito, muito emocionante, que te ensina a lidar com as situações que a vida apresenta pra gente e a gente tem que lidar. As coisas saem do nosso controle. E, igual o último livro também que eu vou falar aqui, a gente escolhe como responder a essas coisas. Esse livro tem muito a ver com o último. Eu já vou dar spoiler aqui. O último livro que eu vou indicar é Em Busca do Sentido, que é do Victor. Vamos adiantar, então? Que aí eu correlaciono os dois, pode ser? O último livro que eu ia falar é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele é um psicanalista, só que, além disso, ele foi um sobrevivente aos campos de concentração nazistas. E ele fala muito sobre esse livro como os prisioneiros que conseguiam encontrar um sentido de viver aquela situação extrema que era imposta a eles, esses prisioneiros que conseguiam encontrar esse sentido de viver, eles conseguiam sobreviver até os piores dos sofrimentos, porque tinha um sentido ali. Então, muitas vezes, o sentido da nossa vida, o que a gente dá sentido, o sentido que a gente dá em sobreviver, é o que faz a gente conseguir passar pelas situações horríveis que acontecem na nossa vida, porque muitas vezes a gente não tem controle sobre elas, sobre coisas horríveis. Às vezes as coisas horríveis são impostas a gente, mas a gente tem controle sobre como lidar e como ver e como responder a essas situações. E isso tem muito a ver com o livro do Ela Não Venceu, que foi imposto para ele ali uma situação de uma doença regenerativa, uma doença muito rara, uma doença fatal, uma doença que ele vai perdendo, né, todo o funcionamento ali do corpo dele, e a forma como ele escolheu dar sentido para a vida dele, apesar de estar tendo essa deficiência muito grande física, como ele escolheu dar sentido à vida dele e a responder a toda essa imposição que a vida colocou,
é o que faz ele estar aí com a gente até hoje também. Então, esses livros têm muito a ver um com o outro. São livros, assim, de relatos pessoais incríveis. E o livro do Viktor Frankl, ele tem um pouco mais de psicologia. Então, ele também explica um pouco da logoterapia, que foi um conceito que ele inventou para todo esse sentido da vida, sobre você encontrar um sentido da sua vida. Já o livro do Ela Não Venceu é mais um relato pessoal mesmo, de coisas que ele conseguiu e principalmente de inovações que ele fez. Porque com a doença ele conseguiu trabalhar algumas coisas, ele foi o pioneiro também em fazer aquele sistema do computador que a pessoa consegue escrever no computador pelo olho dela, sabe, vendo, foi ele que criou também. Então, assim, são relatos pessoais muito, muito, muito emocionantes. Então, esse foi o segundo. E o terceiro, que era para ser o último, mas aí a gente adiantou aqui. Agora, eu vou dar uma roubada, tá? Eu vou roubar e eu só lamento. Agora a gente vai para o quarto, né? E esse quarto, na verdade, ele vai ser 6 livros. Gente, vocês sabem, você acompanha aqui o canal, você já sabe que eu estou com hiperfoco em Dan Brown. E não tem como eu falar de livros que eu indico para 2026 e falar muito sobre esses livros, né, que ensinam sobre a vida e tudo, sei lá o quê, mas eu não falar de Dan Brown. Porque, cara, é incrível. Eu tô puta comigo mesma de só estar lendo agora, entendeu? Tô puta comigo. Eu falo, cara, eu conheço Dan Brown desde, sei lá, 12 anos, quando ele lançou o primeiro livro e aí teve filme. Por que que eu não li antes? Que burra! Eu fico com raiva de mim. Mas, enfim, são 6 livros do Dan Brown. Eu já li os 6 livros? Não. Eu já li 3. E os 3 foram incríveis, principalmente o terceiro, porque como eu já tinha visto o filme Anjos e Demônios e como eu já tinha visto o filme Código da Vinci, eu li o livro, foi muito bom ler o livro, mas eu tinha spoiler. E o livro e o filme são muito fiéis. Então, eu tinha spoiler. Agora, quando eu fui ler O Símbolo Perdido, gente, vai ter resenha do Símbolo Perdido aqui, mas eu fiquei em choque. Aí foi uma experiência realmente verdadeira de ler o Dan Brown do início ao fim, sem nenhum spoiler. E olha que experiência incrível, 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 incrível. Entrega roteiro, igual eu falo todo vídeo, né, sobre Dan Brown. Vontade de tatuar Dan Brown na minha testa. Dan Brown entrega um roteiro muito bom, entrega uma história muito boa. E o que eu mais amo, que é o que eu tô fazendo indicar, ele cria toda uma história fictícia em cima de fatos e acontecimentos e dados científicos reais. Então, assim, ao mesmo tempo que tem toda essa parte fictícia, que é a história, que são os personagens e tudo, é baseado no mundo real. E eu acho isso incrível, porque ele te abre os olhos para um mundo que às vezes não está ao seu alcance, ou que você não conhece, ou que você nunca estudou sobre, que você fala, cara, eu quero saber mais sobre isso. Sabe, o livro te instiga a conhecer um pouco mais, a pesquisar um pouco mais, a tentar entender, principalmente outras religiões, né, um pouco mais. Então, assim, palmas para Dan Brown, eu indico de olhos fechados todo mundo a ler esse livro, a série de livros inteira, porque é muito bom. É isso. Esse é o 4º livro, que são 6 livros juntos, Dan Brown. E agora o último, mas não menos importante de forma alguma, a nossa 5ª indicação é o ato criativo, uma forma de ser. Esse livro também é uma paulada na cara, é uma coisa. Esse livro te chama a ver a vida de uma nova forma. E uma nova forma no sentido de a criatividade não é só para artistas, não é só para você ter ideias mirabolantes e essas coisas. Todos os seres humanos foram feitos para criar, para serem criativos. A vida aparece para a gente com enormes desafios. E a vida chama a gente a ser criativo em cima desses desafios. Eu acho que quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa muito ainda num pensamento meio retrógrado, assim, de ser artista, de você pensar fora da caixa e conseguir se expressar e tudo mais. Só que, cara, a criatividade realmente vem até nas coisas mais básicas, sabe? Você ser uma pessoa boa em resolver problemas é porque provavelmente você é uma pessoa criativa. Você ser uma pessoa boa em lidar com pessoas é porque provavelmente você é uma pessoa criativa. Você tem essa adaptabilidade, você tem essa malevolência, sabe? De saber lidar com as situações, de voltar, de pensar fora da caixa, de pensar em outra perspectiva. Isso é ser criativo. E ser criativo é muito mais do que você conseguir colocar isso no seu trabalho ou no seu meio profissional.
sabe? Às vezes você cuidar de uma casa, você cuidar bem da sua casa, ou qualquer coisa nesse gênero, também tem a ver com você ser criativo, sabe? Lidar com os desafios que aparecem. E esse livro abre os olhos para toda essa nova dinâmica sobre você ser criativo na sua vida. E ele fala também sobre muitos pontos muito importantes da vida. Ele fala também sobre ego, que é a vozinha que a gente falou lá no outro livro, dentro da nossa cabeça. Ele fala muito sobre competitividade, ele fala muito sobre o erro, o medo de errar, ele fala muito sobre os acertos, sobre como você lidar quando você acerta também as coisas. Ele fala assim, é um guia realmente de uma nova forma, uma nova filosofia de ver a vida, e foi uma filosofia que eu gostei muito. Além do fato de que, primeiro, eu trabalho também com criatividade, eu me considero uma pessoa muito criativa. Então, foi um livro que eu me identifiquei bastante. Essas são as minhas principais indicações para vocês lerem em 2026. Caso você tenha gostado desse vídeo ou tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. Me siga nas redes sociais enquanto folheio. Beijos e até o próximo filme. Até o próximo filme. Até o próximo livro. Tchau.